E o ex-presidente Michel Temer vê com bons olhos o comando do ministro Alexandre de Moraes à frente do Tribunal Superior Eleitoral durante a eleição. Em evento com empresários na FEComércio, ele declarou, aspas, tenho absoluta convicção que ele não sairá 1 milímetro do sistema normativo. Em virtude disso, as pessoas podem ficar tranquilas com a gestão de Moraes, segundo Temer. O Alexandre é um jurista, observou o MDBista que o indicou ao STF. Aspas novamente, ele vai aplicar o sistema normativo como tem feito ao longo do tempo. Eu não tenho nenhuma preocupação com isso e acho que nenhum brasileiro deve se preocupar, fecha aspas. Na última sexta-feira, Moraes afirmou que as redes sociais foram cooptadas pela extrema-direita e que ela, a extrema-direita, seria responsável pela divulgação de fake news. Ele disse também que as empresas de tecnologia tentam lavar as mãos em relação a isso e que o judiciário bobeou ao tratar da questão. 2 minutos, Fiuza. Olha, o Temer deve estar falando de outro Alexandre de Moraes, né? Desse que ele nomeou, ele não pode estar falando. Esse Alexandre de Moraes que ele nomeou está tendo um protagonismo altamente questionado na sociedade, por pessoas que o respeitam e o admiram, inclusive, como o jurista Ives Gandra, por uma ação arrogante, por uma ação de desafio aberto ao presidente da República de forma gratuita. Ele dirige um inquérito que, justamente em matéria eleitoral, alega a existência de um sigilo para investigar o presidente por suposta quebra de sigilo, onde não havia o referido sigilo no inquérito. Ele age, ele ameaça, ele faz ameaças grosseiras e vagas sobre quem questionar o sistema eleitoral, a urna eletrônica, poderá sofrer punições severas. Nada disso, ex-presidente Michel Temer, é dado de estabilidade, de confiabilidade, de credibilidade. É um ministro que está atuando de uma maneira pouco sóbria, de uma maneira histriônica, faz discursos reiterados e sempre com inflamação no tom e sempre dirigidos contra o presidente da República, do qual, por exemplo, ele não reconhece o uso de um instrumento que é uma graça concedida a um deputado condenado no Supremo, e o ministro Alexandre continua agindo como se não houvesse a graça, ou como se a graça fosse parcial, com novas sanções. Então, evidentemente que a perspectiva do ministro Alexandre de Moraes na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, por toda a sua ação barulhenta, né, no Supremo, e sucedendo os ministros Barroso e Fachin, que também têm tido uma ação, posso dizer, quase panfletária contra o presidente da República, o inimigo, etc., não dá para a gente entender de que Alexandre de Moraes, o ex-presidente Temer, está falando. Augusto. O presidente Temer, ele fez, o Guilherme costuma registrar isso aí com muita precisão, fez coisas boas quando assumiu o governo que ficara a chefia do governo que ficara vaga com o impeachment da Dilma Rousseff. Agora, ele também sofreu bastante por ter chegado ao poder acompanhado de políticos que não merecem, que inspiram tanta confiança quanto uma nota de R$3, né? Essa turma. Nesse caso, quem está falando é o Michel Temer, que convive com essa turma. Nós não podemos esquecer que ele foi fiador de um acordo supostamente destinado a pacificar, a baixar a temperatura, de acordo entre o presidente da República e o Supremo. Ele foi avalista de um acordo ignorado insolentemente pelo seu companheiro, pelo ministro que ele nomeou, o Alexandre de Moraes. E agora, há pouco tempo, ele também entrou com outra proposta supostamente pacificadora e recebeu a resposta que merecia em uma palavra. Argumentou e ouviu não. Foi essa a resposta do presidente Bolsonaro. Não. Você pode ser tapeado por alguém que age como vigarista uma vez.
Na segunda, você é um otário voluntário e não pode nem reclamar. Agora, vamos lá. Jurista. Ele só pode chamar de jurista alguém que ele nomeou para o Supremo. Agora, notável saber jurídico, notório saber jurídico, qual? O dos livros que ele vive renegando, que alguém escreveu e o Moraes assinou junto, porque ele é professor, né? Você sempre recomenda que os alunos comprem. Então você tem esse tipo de parceria, tem o que escreve e tem o que vende, como em qualquer tipo de comércio. Vamos lá. Ele disse, né, no meio dessa salada mista produzida pelo Alexandre de Moraes, o ministro disse que, bom, estamos vendo aí, é bom saber que fake news é a velha fofoca. Mas há quantos anos, ou meses pelo menos, nós estamos dizendo isso? Ele tem que engolir essa e não passar a ideia de que ele está contando uma novidade. Isso aí é uma coisa que sugere muito mais um distúrbio mental do que um álibi. Não tenha dúvida. O Zé Roberto Guzzi escreveu um dos mais primorosos artigos que eu já li na minha longa carreira jornalística, tratando da frase deturpada até, do Humberto Eco. Deturpada não, manipulada pelo Alexandre de Moraes, porque o Humberto Eco disse que a internet deu voz a todo mundo, inclusive aos imbecis. E aí veio o Alexandre de Moraes a dizer que os imbecis, né, a internet deu voz aos imbecis. Sim, alguns dos imbecis são do Supremo, que estão lá. Né? Eu acho que o que vem do Supremo em matéria de internet, o que tem de bobagem, o que tem de imbecilidade, de cretinice, é insuperável. Posso achar isso ou não? Também da cadeia, tá sabendo? Eu viajei, né, Vitor? É bom você me alertar, que eu sempre posso estar ultrapassando algum limite, que eu ultrapasso alegremente, porque é verdade. É dizer a verdade. E ele vem e se baseia no Humberto Eco, que ele também não leu. Humberto Eco fez sucesso, como registra o Guzzi, com um bom livro, teve seus 10 minutos de glória e ponto. Porque o resto do que ele escreveu é ilegível, até por pessoas que sabem ler. Tá? Por ministros iletrados, aí não dá. Então vem com essa tese que o povo brasileiro é imbecil, todos os que divergem são imbecis. É esse o respeito que eles reservam ao povo brasileiro. Tá? E vão pagar por isso, sim, a resposta vem. A resposta vem. O presidente do Supremo, pela primeira vez na história, foi desconvidado por desinteresse da população de uma cidade cuja associação de comerciantes e industriais caiu na bobagem de querer ouvir o jurista também, Luiz Fux. Então essas declarações que eles fazem é que mostram que nós estamos lidando com um Supremo de 5ª categoria. Porque, de novo, as redes sociais foram cooptadas pela extrema-direita. Nós somos da extrema-direita. O que é a extrema-direita? Mas, já que existe a extrema-direita, suponho que existe a extrema-esquerda. Ela existe? Não tem ninguém fazendo parte da extrema-esquerda? Todo mundo agora é de centro-esquerda, ladrões, mas de centro-esquerda, o que faz com que tudo mereça perdão. Então a gente também está cansado de imbecilidade, né? Use ou não uma toga, o autor. Você, Ana, temos 2 minutos e meio. O Temer veio de uma realidade paralela, né? Moraes vai trazer tranquilidade para as eleições. Olha, o ex-presidente Michel Temer deve estar em Nárnia, porque no Brasil ele não está. Hoje, eu acho que o nome mais conhecido e que está na boca aí das pessoas é do ministro Alexandre de Moraes, pelas inconstitucionalidades que ele vem cometendo, né? Ele diz que o ministro não sairá do sistema normativo e que aplicará o sistema normativo. Mas ele não aplica a Constituição.
ele vai aplicar o sistema normativo do TSE, sequer a Constituição, que é abrir a Constituição, ver o que está escrito na Constituição, preto no branco, e aplicar a Constituição. No entanto, o ministro Alexandre de Moraes tem sua própria Constituição. Ele inventa suas leis, né? Ele deveria aposentar a sua toga e concorrer ao Senado, já que ele gosta tanto de legislar. Ele prendeu um parlamentar inconstitucionalmente, um parlamentar protegido pelo artigo 53, né, da nossa Constituição. Ele persegue um jornalista que não é réu, que não foi condenado, estou falando do Alan dos Santos. Ele fica aí agora derrubando todas as redes sociais, todos os sites de trabalho do jornalista, o jornalista que está aqui nos Estados Unidos há 2 anos, sem conseguir ver a família há 2 anos, inclusive tem uma filha com necessidades especiais que ele não consegue sequer pagar os medicamentos porque o Alexandre de Moraes inconstitucionalmente derruba todos os sites de trabalho do jornalista Alan dos Santos, que podem produzir algum recurso financeiro para sustento da sua família, o Alexandre de Moraes derruba. Então, um ministro que não está nem aí para a nossa Constituição vai aplicar o sistema normativo. Para finalizar, Vitor, né, falamos tanto aqui do Ives Gandra, que teve um programa espetacular com o nosso mestre Augusto Nunes, direto ao ponto, mas também o Ives Gandra Martins Filho, ele disse recentemente numa entrevista sobre esses inquéritos ilegais do STF e também comandados por Alexandre de Moraes, que abrir inquérito de ofício não existe. Criar crime por decisão judicial, fugir do tipo penal ou criar crime por analogia, nós estamos fugindo totalmente dos princípios básicos que a Constituição, tal como pensada em 1988 e que tem solução para os nossos problemas, prevê como garantias. Ou seja, ministro Alexandre de Moraes sequer aplica os princípios básicos da Constituição, vai respeitar o sistema normativo do TSE, que tem aí na corrida presidencial um candidato que hoje é oponente político do ministro Alexandre de Moraes, porque é isso que eles se tornaram, agentes políticos. Para fecharmos, temos 2 minutos. Essa relação, ela sempre foi tensa, né? E a relação entre política e Supremo Tribunal Federal sempre foi reconhecida. Mas era aquela coisa discreta e agora ficou aberta demais. A gente sempre soube da influência do ex-presidente José Sarney na área jurídica, né? Mas ele nunca foi para dar a entrevista à televisão e dizer, olha, eu acho isso, no sentido de que ele mandaria em ministros do Supremo. Um certo dia, o Augusto Nunes nos ensinou aqui de que no primeiro dia, quando chega ao Supremo, o ministro ainda guarda aquele sentimento de agradecimento a quem o indicou. Aí depois ele vai perdendo porque ele entende que quem o indicou foi apenas um passo. Ele foi aprovado pelo Senado Federal, foi publicado no Diário Oficial e é ministro com toda a sua competência e toda a sua garantia constitucional e ninguém pode tirá-lo de lá. E aí ele começa a ser ministro do Supremo Tribunal Federal, ou seja, guardião da Constituição. Isso está se perdendo. Essa fleuma está se perdendo. E os ministros e quem indicou os ministros estão perdendo exatamente esta garantia que tem lógica. Tem lógica. É assim que se faz. Ninguém chega publicamente e diz que o ministro que eu indiquei vai fazer isso ou aquilo, porque soa como pressão. E um ministro do Supremo não deveria ser pressionado por ninguém, a não ser por sua própria consciência e a Constituição.